Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sábado eu não pude dar aula, né? Então eu estou gravando hoje com o mesmo conteúdo de sábado. Agora que eu vi aqui que eu estou com a conta do Tutoria Enem, então não aparece meu nome, né? A tutora Andréia aqui, tem aí também na apresentação, né, de literatura. Eu não consegui dar aula para vocês no sábado, então eu estou gravando essa aula para que vocês não percam o conteúdo. Fiquem tranquilos, não vai ter nenhuma falta de conteúdo até o ensejo, embora ele esteja próximo, porque o nosso conteúdo realmente é tranquilo. E há muitos meses, né? Na verdade, eu não sei quantos meses mais ou menos, acho que no final de abril, foi mais ou menos no final de abril, começo de maio, nós tivemos nossa primeira aula. E como naquela época eu revezava com uma outra tutora, né? Ela dava português e eu literatura, então acabava que eu tinha só uma aula a cada 2 meses. Mas como eu falei, de qualquer forma, o nosso conteúdo é curto, já que o foco do Enseja não é o estudo dos movimentos literários com tanta profundidade, né? No entanto, podem cair, sim, textos que fazem referência a eles, mas não é o principal foco, né? Não é o foco do Enseja. Então, diferentemente do Enem, que já é cobrado, né, com uma maior elaboração, então a gente precisa de um tempo mesmo, uma profundidade maior no estudo dos movimentos. Tanto que vocês vão ver que eu vou gastar um slide por movimento, porque é realmente uma revisão geral, é uma ideia apenas que vocês precisam ter dos movimentos literários. O conteúdo da primeira aula que foi dado foi gêneros literários, né? Então, gênero lírico, épico, dramático, gêneros textuais no geral, nós discutimos um pouco também, e introdução à literatura. Na introdução à literatura, eu me lembro que eu falei dos movimentos do trovadorismo, classicismo, humanismo e quientismo, né? Que são os principais, assim. Tem talvez até mais chance de cair, porque eles estão ali no início da nossa literatura, né, da literatura brasileira. Mas eu vou dar esse conteúdo, essa parte de novo, né, dos movimentos literários em si, mas dos gêneros textuais e literários, eu não vou voltar, né, no conteúdo. Então, eu peço que, se vocês puderem, vocês assistam, né, novamente essa aula, e agora que, como o mês que vem eu ensejo, né, também vai ficar bem fresquinho na cabeça de vocês. Essa nossa aula de hoje, ela vai ser sobre os movimentos literários. Nós falaremos, então, do trovadorismo até o simbolismo. E, antes do enseja, nós ainda temos uma aula programada, essa, se Deus quiser, vai dar certo. Eu vou conseguir dar ela no dia mesmo, no sábado. E aí nós vamos falar sobre pré-modernismo, modernismo e tendências contemporâneas também. Esse conteúdo ele é mais frequente, então é importante também, porque geralmente os textos deles, né, têm um teor literário maior assim, eles são do pré-modernismo e modernismo. Mas para a gente entender esses movimentos, a gente precisa primeiro entender os movimentos anteriores, né? Os movimentos que vieram antes do modernismo, do pré-modernismo. Então, são esses que nós iremos falar hoje. Aqui eu trouxe uma linha do tempo da literatura brasileira, eu também trouxe naquela aula anterior, apenas para a gente se situar. Não é uma data exata, por exemplo, aqui, né, está mostrando que o Barroco começou em 1601. Não necessariamente ele começou em 1601, mas nós tivemos as primeiras manifestações mais ou menos nesse período. Então, ó, nós passamos aqui do quinhentismo, literatura de informação, depois passaremos pelo barroco, pelo arcadismo, até chegar ao modernismo. É muito importante que vocês tenham essa linha do tempo na mente, né, mais ou menos na cabeça de vocês, pelo menos a ordem. Não tanto o tempo, pelo menos o contexto histórico e a ordem, né? Que daí já vai ajudar vocês a terem uma noção melhor quando vocês forem ver as questões, a referência, né, a fonte das questões, que também é muito importante para a resolução, né? Observar a fonte da questão é muito importante. E aí, novamente, falaremos um pouco do trovadorismo, só que aqui bem resumido mesmo, né, só para a gente ter uma ideia geral, que já é
o suficiente para vocês. Mas é muito importante prestar atenção, né? Não ignorar o conteúdo, porque às vezes pode cair alguma coisa. Mas eu acredito que mais importante do que ter atenção no conteúdo é ter atenção no momento da resolução da questão, no enunciado dela. Então, observar o enunciado da questão é muito importante. É até mais importante, porque às vezes você acha que é uma coisa e não é, e aí gera uma confusão. Então, é muito importante o enunciado. Bom, então, eu separei todos os movimentos. Nós vamos falar do período, da localidade, ou seja, o local onde ele se iniciou, onde ele perdurou, o contexto histórico no qual ele estava inserido, suas características principais e também as temáticas principais. E nos outros também eu vou falar dos autores e obras principais. Aqui no trovadorismo isso não é tão importante, né? Porque ele é um movimento de início, mesmo de nascimento da nossa literatura. No caso, ele está inserido no período, né, da Idade Média, então, no contexto da Idade Média, entre o século V ao século XV, anterior à Baixa Idade Média. Eu ainda não sei se vocês já viram a Idade Média, eu acredito que sim, porque vocês já estão no final, né? Então, talvez vocês estejam ali já na Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Então, ele é do período da Idade Média, é o nascimento da literatura no mundo todo, né? Assim, do mundo ocidental, pelo menos, é o nascimento da literatura no mundo ocidental, e surge na Europa, especificamente na Península Ibérica e na França atual. É importante o trovadorismo, sobretudo para a literatura brasileira, né? Porque ele vai surgir justamente na Península Ibérica. Então, a Península Ibérica é onde está Portugal, né? Que foi o país, na época não era o país, mas foi o país que nos colonizou. Então, por isso que é muito importante nós analisarmos o trovadorismo. O seu contexto histórico, então, é o contexto histórico da Idade Média, que é o feudalismo e o domínio da Igreja Católica. Então, nós tínhamos o feudalismo, né, presente, a questão da suzerania e vassalagem, a relação de servidão entre o servo e o rei, né, predominância do meio agrário, né, e o domínio da Igreja Católica, grande influência naquele período. E quais são as características da linguagem, as características gerais? A literatura desse período, ela é uma literatura associada à melodia e à musicalidade. Por quê? Porque eles compunham, na realidade, cantigas líricas, cantigas satíricas, não é como se fosse o início dos poemas de hoje em dia. Os poemas não necessariamente eles são musicais, mas nesse período eram cantigas. E as cantigas é como se fossem poemas, realmente, que serviam para serem declamados naquele período, né, por um público específico. Então, nós temos essa literatura associada à melodia, à musicalidade, temos as cantigas líricas, e nas cantigas líricas a temática é o sentimento, sobretudo o amor e a saudade. Direcionados, né, como se fosse o homem escrevendo para a mulher, mas também tem cantigas que a mulher direciona ao homem, só que nesse que a mulher direciona ao homem, é o próprio homem que escreve, porque a mulher não escrevia naquela época. E também temos as cantigas satíricas, que é onde a temática ela é cômica e crítica, né, é uma crítica à sociedade, e ela se subdivide entre cantigas de escárnio e de maldizer. As cantigas de escárnio, elas são críticas também, assim, né, que eles fazem, e a cantiga de maldizer tem palavrões mesmo, palavrões daquele período, né, e foi escrito na Península Ibérica, foi escrito em galego e português. Galego e português é um português bem mais arcaico, então, se vocês lerem, não vai cair um poema desse no ensejo, né? Uma cantiga no ensejo, porque é difícil interpretar, não cai em lugar nenhum. Mas é para vocês saberem mesmo de onde começou a nossa literatura. E
E quais são as temáticas principais? Servidão amorosa, ou seja, a entrega total do eu lírico à pessoa amada, semelhante à entrega do servo, né, ao seu senhor, que naquele período era muito comum, né, a relação de suzerania e vassalagem. Também o sofrimento amoroso, que é chamado de coita de amor, que é como se assim, um sentimentalismo exacerbado, né, o homem morre pela mulher, se a mulher não corresponder ao seu amor. Crítica a alguns comportamentos sociais, daí dentro da cantiga satírica, das cantigas satíricas. Aqui também é interessante destacar, né, a presença forte do teocentrismo, né, nesse período nós estamos falando do domínio da Igreja Católica, então o teocentrismo ele é bem expressivo nesse período, né, o Deus no centro, Deus acima do ser humano, diferente do antropocentrismo que é como se o ser humano estivesse acima de Deus. E aí nós caminhamos mais um pouco, e a partir do século XV, nós temos as primeiras manifestações do humanismo e, posteriormente, do classicismo. Eles são movimentos muito parecidos, mas o humanismo ele representa mais uma transição entre o trovadorismo e o classicismo, né? Então, uma transição da Idade Média, da Baixa Idade Média, para o Renascimento, e o classicismo, ele ele já está inserido mesmo no Renascimento. Então, nós temos, né, esse período, qual período que é? A partir do século XV, localidade na Europa, aí já mais espalhado na Europa, então nós estamos falando já da França, estamos falando de outros países, né, Alemanha, enfim. E que naquela época, né, eram reis, tipo, bem diferente, nós falamos assim mais ou menos só para ter uma noção, né, não era como é hoje. E qual o contexto histórico? O contexto histórico é o Renascimento, né, pelo menos o início do Renascimento, e das grandes navegações também nesse período. Outros acontecimentos, né, inseridos, né, relacionados ao Renascimento por exemplo, a decadência do feudalismo e a retomada do comércio. A retomada do comércio, aí nós estamos falando, por exemplo, do surgimento dos burgos, né, que é de onde vem o nome dos burgueses. Os burgos eram pequenos, assim, centros comerciais, e também a ascensão da própria burguesia. Nesse período também havia, né, um maior investimento na formação cultural das pessoas, uma maior valorização da formação cultural e também expansão marítima portuguesa, que também é fundamental. É sempre importante destacar, embora o classicismo, o humanismo, eles estejam presentes em toda a Europa, o foco dos movimentos literários, para nós, brasileiros, é sempre Portugal, Brasil. Então, mesmo quando nós estamos estudando um movimento que esteve presente em toda a Europa, nós precisamos focar em Portugal. Por isso que eu falo expansão marítima portuguesa, porque Portugal é o nosso foco, né? Portugal foi a nação que nos colonizou. É por isso que nós precisamos sempre dar um maior grau de importância a eles, porque eles nos influenciam mais do que os outros países, né? Por isso que sempre vai ser voltado a Portugal. Muitas vezes no estudo da literatura brasileira, um pouco mais a fundo, a gente sempre vai estudar também a literatura portuguesa. Para o Enem mesmo, eu dou mais um pouco de foco na literatura portuguesa. E quais são as características, né, desse período? Retorno da tradição clássica que eu estou falando tradição greco-latina, Grécia e Roma, né, da antiguidade clássica, antropocentrismo, então o homem no centro das atenções, o homem acima de Deus, digamos assim, valorização das conquistas humanas, então o ser humano ele é mais valorizado, né, suas conquistas são mais valorizadas, é realmente um reflexo do Renascimento, né, concepção de beleza associada à harmonia das formas, então nós podemos perceber isso, por exemplo, aqui nesse quadro, né, um quadro renascentista, que apresenta justamente a harmonia das formas, né, o corpo ele sendo retratado de uma forma mais elaborada. Se nós olharmos aqui, ó, como eram retratados, né,
e olha como são retratados agora. É um reflexo mesmo da maior atenção dada ao ser humano, da maior valorização dada ao ser humano. São adotadas também regras formais de escrita, aperfeiçoamento linguístico, uso de ambiguidade e algumas figuras de linguagem. Eu dei um exemplo aqui, que é a literação, que é, por exemplo, é como se fosse a repetição uma repetição sonora, né, de sílabas, de palavras. Então, por exemplo, constrói uma frase em que várias palavras começam com a letra P, é a literação, é como se fosse tornar o texto um pouco mais sonoro. Não necessariamente uma cantiga, mas torná-lo mais sonoro. É a presença de escrita de sonetos, né, que são poemas de forma fixa. Se eu não me engano, são... agora eu não lembro exatamente, mas são 4. Não vou falar aqui porque agora eu não lembro exatamente, mas vocês também não precisam saber. E os autos, que são peças de teatro, também foram escritos, produzidos nesse período. Quais as temáticas principais? Retomada dos valores da antiguidade clássica, né, como eu já havia falado, então eles vão retomar esses críticos aos comportamentos humanos condenáveis. O Alto da Barca do Inferno, que eu coloquei aqui como exemplo, né, dos expoentes, que foi escrito por Gil Vicente, é uma crítica à sociedade. De certa forma, também uma crítica à igreja, né, ainda que velada, também é uma crítica. E ele critica comportamentos humanos condenáveis, ou seja, aquilo que é errado mesmo por si, né? E também uma perspectiva mais pessimista. Na verdade, é que talvez uma perspectiva mais alinhada à realidade, não tão idealizada, né, nesse período. Eles já estão, digamos que, com o pé no chão. Então, os expoentes portugueses, Luís de Camões, com os Lusíadas, acredito que vocês já tenham ouvido falar dessa obra. É uma obra épica, né, um gênero épico, uma obra riquíssima, riquíssima da literatura portuguesa. E Alto da Barca do Inferno, de Vicente, que também é uma obra riquíssima. E aí, avançando mais um pouquinho, chegamos no quinhentismo, que dentro do quinhentismo, né, o próprio nome já diz, estamos aí no século, né, de 1500, e temos a literatura de informação e a literatura catequética. Esse também eu falei para vocês lá na primeira aula. Eu lembro que eu comentei também. Mas nós vamos retomar, porque é importante também para a gente ter mais uma cronologia dos movimentos literários. Primeiro, nós iremos tratar a literatura de informação. O período é o século XVI. Então, qual o contexto histórico? Descobrimento do Brasil. Importante destacar que nós estamos, né, agora entrando no território brasileiro, que nessa época está no período inicial da colonização, e enquanto isso a Europa ela ainda está passando pelo classicismo. Então, o quinhentismo ele ocorre, literatura de informação, literatura catequética ela vai acontecer aqui mas o classicismo estará acontecendo lá na Europa. Então, o contexto, né, do descobrimento do Brasil, o período, né, das grandes navegações. E quais são as características desses textos? Eles são escritos com dimensão fantasiosa pelo desconhecimento sobre o novo mundo e possuem uma visão idílica, ou seja, uma visão de que a Terra é um paraíso, fosse um paraíso de tão perfeito, que não existisse defeitos. E também a exaltação do território descoberto. Nós podemos, né, perceber por essas características, e também sabendo que essa literatura, né, de informação, na realidade, ela foi construída com caráter informativo, com caráter de informar as características da colônia para a metrópole. Por isso que o nosso autor de destaque aqui é o escrivão da Armada de Pedro Álvares Cabral, o Pero Vaz de Caminha. Na verdade, o objetivo dele não era um escritor, não, ele era um escrivão, né? Ele estava lá, era responsável por descrever a colônia para o rei.
mas também isso é um objeto de estudo para a literatura, porque a partir daí nós podemos ver qual que era a visão que ele tinha daquele território naquele momento. E era uma visão com dimensão fantasiosa, porque naquele período, como eles desconheciam, né, o novo mundo, né, a América, foi um susto para eles, um susto. Então, antes de virem para cá, eram contadas, eles ouviam lendas, né, ouviam que tinham monstros, que tinham criaturas estranhas. Então, eles vieram para cá com essa dimensão fantasiosa e, portanto, escreveram, né, com dimensão fantasiosa o nosso território. Então, as temáticas principais, né, eram as cartas que traduziam o objetivo dos colonizadores, que era catequizar e colonizar a nova terra. E também descrever para a metrópole como ela era. E, nesses textos, predominava a presença da visão medieval. Embora estamos falando do classicismo, ainda tinha um pouco da visão medieval, né, incrustada nos textos. E temos também a literatura catequética, que também está dentro do século XVI, também foi escrito no Brasil, no período inicial da colonização, contexto também do descobrimento do Brasil, as grandes navegações, nós estamos falando da literatura catequética, os autores dela, os autores de destaque, São José de Anchieta e os jesuítas, então nós falamos aqui do que os jesuítas produziram no Brasil, e as características, obviamente, da literatura catequética, de catequese, é a defesa e ensinamento da doutrina católica para os nativos, possuía maior valor literário que a literatura de informação, no sentido de que era uma escrita mais rica, uma escrita mais bem elaborada, não era simplesmente uma carta, não, era algo mais elaborado. E os textos, eles eram tanto em português, em espanhol e também em tupi. Para que os índios pudessem entender, né? E as temáticas, elas eram textos catequéticos, então, de defesa da doutrina, ensinamento da doutrina católica, de produção lírica, então, poemas, dramática, né? No caso, dramática dentro, né, dos teatros, dos autos, e também sermonística, porque eu coloquei épica, mas não é épica, é dramática, tá? Porque está dentro dos autos, está dentro dos teatros que eles faziam. E sermonística, que é de sermão, né? Então, os padres, os jesuítas, eles escreviam, né, sermões e liam aos índios como forma de ensinamento também. E aí avançamos mais um pouco, avançamos alguns anos, uns bons anos, e chegamos no final do século XVI com o Barroco. A partir do Barroco, nós iremos falar dos movimentos literários já dentro do Brasil, embora ainda tenham influência dos portugueses, e também em Portugal esteja acontecendo o mesmo movimento literário, mas agora nós estamos com foco no Brasil. Então, esse período que nós estamos falando é um período de 1580 a 1680, né, final do século XVII, perdão, XVI, século, e ali dentro do século XVII, um período aproximado. A localidade, como eu falei, acontece na Europa e no Brasil colonial, no Brasil colônia, né, numa colônia já mais consolidada, digamos assim. O contexto histórico, ele é um movimento um pouco posterior à Reforma Protestante, e dentro do contexto da Contra-Reforma Católica, que foi justamente uma reação à Reforma Protestante. Então, se construiu a partir de embates religiosos na Europa. O Barroco, ele se construiu a partir de embates religiosos dentro da Europa. De um lado, nós tínhamos a Igreja Católica, que nesse período estava reagindo à Reforma Protestante, como, por exemplo, o Concílio de Trento, não sei se vocês já ouviram falar desse acontecimento, né, que é uma reunião que tinha com toda a Igreja, os membros do clero da Igreja Católica, para discutir questões de doutrina, discutir questões doutrinárias, e também houve a fundação da Companhia de Jesus, que os jesuítas, né, são da Companhia de Jesus, justamente para catequizar, para
expandir o catolicismo nas colônias. Então, é dentro desse contexto que nós iremos tratar o Barroco. O Barroco está dentro desse embate político e religioso do período, porque também é um embate político, né? Então, nós vamos perceber que o Barroco ele é um movimento literário de muito contraste, né? Então, eles, de certa forma, eles vão tentar unir aquilo que é sagrado e é profano, unir o antropocentrismo e o teocentrismo, unir o claro, o escuro. É sempre uma tensão de tentar unir, né? De tentar fundir, porque a mente do homem daquele momento ela está, de certa forma, podemos dizer, um pouco atordoada com os acontecimentos, atordoada com uma de um lado você fala uma coisa, de outro você tem outra coisa. E isso também se manifesta nas artes, né? Eu sempre tento falar também do contexto mais artístico das artes plásticas, porque se manifesta o claro, o escuro, é esse contraste. O barroco, a palavra que define o barroco, uma palavra só, se fosse para definir o barroco em uma palavra só, contraste. Essa é a palavra. E quais são as características da linguagem? Isso aqui não é tão necessário vocês saberem, mas é importante saber que existiu, né? Que é o uso do cultismo. O cultismo ele é o rebuscamento formal da linguagem. Né? Rebuscamento é tornar aquela linguagem difícil, né? Tornar aquele poema muito bem elaborado. Aqui também nós estamos falando de poemas. O texto ele fica mais de difícil compreensão. Nós temos o uso de muitas figuras de linguagem, como metáfora, os paradoxos, as antíteses. Né? Paradoxo e antítese são figuras de linguagem relacionadas à oposição. Então, você já imagina, né? Foi muito utilizado nesse período justamente para refletir esse contraste. O paradoxo ele está mais relacionado à contradição, mas só que é uma contradição que ela parece que falta uma lógica, né? Quando se fala no paradoxo. Já a antítese é uma oposição de palavras, por exemplo, quente e frio, que não necessariamente torna o texto, de certa forma, ilógico, né, sem nexo. O texto fica com nexo mesmo você falando de palavras opostas, mas o contexto não vai fazer tanta diferença. E também temos o conceptismo. O conceptismo ele já está relacionado a uma clareza de argumentos, uma elaboração de argumentos, ele trabalha muito com a questão da lógica, o uso da retórica, né, do bem falar. Então, esses são os dois recursos principais usados dentro do barroco. E as temáticas principais, né, a denúncia da imoralidade no período, principalmente aqui no Brasil, né, com o Gregório de Matos, o nosso grande expoente, o nosso primeiro poeta brasileiro, é o Gregório de Matos, ele denuncia as imoralidades do período, especificamente ali da Bahia, né, que era a nossa primeira capital naquele momento, e vai falar, por exemplo, do nepotismo, da trapaça, da malandragem, da corrupção que existia na sociedade, ele vai denunciar. Também vai escrever poesia lírica, poesias satíricas, né, e encomiástica. Encomiástica está relacionada a sermão, ensinamento, e aí vai ser escrito pelo Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira escreveu muitos sermões que também utilizam-se do conceptismo, enquanto as obras de Gregório de Matos utilizam-se do cultismo. Também havia tentativa de unir o antropocentrismo e o teocentrismo, como eu havia falado, e a fugacidade e a fragilidade da vida também eram abordados nesse período. Então, os autores, né, novamente falando, Gregório de Matos, utilizando-se do cultismo na Bahia, e Padre Antônio Vieira também na Bahia, utilizando-se do conceptismo, né, e ele era um padre, então ele escrevia sermões, também com finalidade catequética. Mas daí já está dentro, ele se utiliza de características do barroco para escrever esses sermões, diferente lá da literatura catequética, que ainda não tinha, né, o barroco, as características do barroco, bem antes. Andando mais um pouquinho, caminhando mais um pouco, chegamos ao arcadismo. O arcadismo ele também é conhecido como neoclassicismo nas artes plásticas. Talvez vocês já tenham ouvido falar disso. Eu não sei se vocês têm ou já tiveram, né,
uma aula de todos os movimentos artísticos, mas se vocês perceberem, eles se relacionam muito com os movimentos literários, eles também seguem a mesma tendência, a própria história, né? História, literatura, arte, caminham todos juntos, cultura, de modo geral, caminha junto, falando da cultura ocidental. Então, o período do arcadismo foi no final do século XVII e dentro do século XVIII, localidade também Europa e Brasil, nós estamos falando, né? Sempre vai ser Europa e Brasil, pra falar a verdade. E qual o contexto histórico? O contexto histórico é o iluminismo, né? Nós estamos falando, então, da valorização da ciência. O homem, ele é impulsionado a observar a natureza de modo objetivo. Então, a razão e a ciência, elas seriam luzes para guiar o ser humano diante da escuridão dos séculos anteriores. Isso é o iluminismo, né? Agora, a ênfase é a ciência e a razão, né? E nós teremos nesse período também o avanço, destaque para o avanço da Revolução Industrial, que também influenciou, é uma Revolução Industrial mais tímida ali no começo, mas ainda assim influenciando, e aqui dentro do Brasil a Inconfidência Mineira. Confidência Mineira, né, que foi um movimento de tentar separar o Brasil do restante da colônia, né? Da colônia, né? No período ainda era colônia. E quais são as características principais desse movimento? Foi um movimento influenciado pela cultura clássica. Aqui, na verdade, não era para eu ter escrito movimento, me perdoem, acho que não tem esse movimento. Mas ele recebeu influência e também recuperou, né? Então, influência e recuperação das heranças da cultura clássica, ou seja, da cultura greco-latina. Enquanto o barroco, de certa forma, afastou, o arcadismo trouxe de volta. Então, ele trouxe, né? Linguagem menos rebuscada, uma linguagem mais simples de se entender, se vocês, né, pegarem algum texto Arcade, é uma linguagem menos rebuscada. Simplicidade e racionalidade na escrita, então uma escrita mais racional, uma escrita simples, que transparece o sujeito racional desse período, o sujeito que é influenciado pelo iluminismo. Por isso que eu estou sempre falando, né, dessa questão da gente observar o contexto histórico para poder compreender como era o sujeito naquele período. Então, aqui, nós não estamos mais transparecendo aquele sujeito em dúvida, porque estão acontecendo coisas opostas a todo momento da sociedade, a religião e a condenação, né, dos preceitos religiosos. Não, esse momento é um momento mais racional. Então, eles vão transmitir isso nas suas obras. Quais são as temáticas principais? São temas originalmente latinos, que influenciam os artistas árcades, e são resumidos nas seguintes expressões. São expressões em latim que resumem o que os árcades tratavam nesse período, né, o que eles tratavam nos seus poemas, né, porque também nesse período, os poemas que são escritos, também tem gênero épico, inclusive, nesse período, que é quando é contada a trajetória de um herói, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, nesse primeiro tema, eu não sei falar exatamente, né, mas é assim que geralmente as pessoas falam, né, os estudiosos, eles falam dessa maneira, então eu acredito que seja assim que se fala também. Inutilia truncar, que significa você cortar o inútil, você traduzir, cortar o inútil, o que quer dizer? Dentro da obra, né, das obras, tirar aquele rebuscamento desnecessário, tirar aquele excesso de figuras de linguagem desnecessário, tornar o texto mais simples, tornar o texto mais racional, isso que é o inutilia truncar. Fugere urbem, significa fugir da cidade. E justamente um dos principais temas, uma das principais características do arcadismo vai ser o bucolismo, né, o pastoralismo, ou seja, eles vão retratar muito, eu esqueci até de colocar isso nas características, mas eles vão retratar a vida dos pastores, a vida campestre,
A vida no campo, eles não vão retratar cidades. Embora nós estejamos falando do contexto do iluminismo, mas eles vão tratar da vida no campo, da simplicidade que é a vida no campo. Que a vida urbana, ela é muito acelerada. O que vale a pena realmente é a vida no campo, são os pastores que cuidam, né, do seu rebanho. É isso que vai ser retratado nos poemas Árcades. Inclusive, os poetas, eles vão se fazer de pastores. É como se na narrativa deles, eles mesmos fossem pastores que estivessem escrevendo para suas musas, que são as mulheres que eles amam, né, que são chamadas musas. Nós também temos o Locus Amoenos, que é o lugar ameno, que tem mais ou menos a mesma característica, né, mostrando que aquele local sossegado é o local ideal, perfeito, harmonioso para se viver. O Carpe Diem, que também está um pouco relacionado ao barroco, que é o viver o hoje, né, aproveitar o hoje, não se importar com o que virá amanhã. E o Aurea Mediocritas, isso quer dizer que é como se o homem ele pode viver uma vida mediana. Ele não pode querer ter muito, nem querer ter pouco. Ele tem que se contentar com o que ele tem. É uma vida média, digamos assim, uma vida medíocre, né? Para ele não se preocupar com tantas coisas que não têm tanta importância, né? Com coisas que realmente não vão fazer tanta diferença a ele. Por isso, o Áurea Mediocritas. E os autores de destaque nesse período são Bocage, um poeta português muito famoso, talvez você já tenha ouvido falar, Cláudio Manuel da Costa, muito famoso também, e Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga ele escreveu uma obra muito famosa, Marília de Dirceu, em que ele é um pastor e ele canta para sua musa, que é Marília, e ele é o Dirceu. É uma obra muito famosa. E, inclusive, o Cláudio Manuel da Costa, né, o Tomás Antônio Gonzaga, que são brasileiros, eles eram inconfidentes, eles fizeram parte do movimento da Inconfidência Mineira, inclusive foram presos, eles conheciam Tiradentes, era todo pessoal, todo ligado, né? Eles estão dentro, né, do contexto da Inconfidência Mineira também. O arcadismo no Brasil, ele se desenvolve, né, no momento da Inconfidência Mineira, no auge da Inconfidência Mineira. E chegando ao final do século XVIII, e durante até metade do século XIX, nós temos o romantismo. O romantismo, ele é o maior movimento dos movimentos, né? Não mais, ele é muito importante, sim. Acho que dentre, até o pré-modernismo, ele é o mais importante, e ele é o mais longo também, né? Ele é um movimento, assim, muito expressivo, tanto na Europa quanto no Brasil. Foi muito expressivo no Brasil também. Porque é nesse momento que começa a nascer a literatura nacional, né? Para a literatura ser nacional, ela precisa de alguns critérios. Ela precisa, por exemplo, ter um público leitor formado, ter também livros que sejam publicados, né, aqui no Brasil, tipografias que publiquem os livros no próprio país, também autores que se dediquem, né, uma certa frequência à escrita desses livros. Esteve presente também, obviamente, na Europa, muita influência na Alemanha, né, muita presença na Alemanha forte. Por exemplo, Goethe, é um grande expoente alemão. E também o Brasil, obviamente. Contexto histórico. O iluminismo, ainda nós estamos falando do iluminismo, e da Revolução Francesa. Por quê? Com a Revolução Francesa, não sei também se vocês já viram, pode ser que sim, a Revolução Francesa, a burguesia, né, na Revolução Francesa, a burguesia ela passou a ter grande destaque na sociedade. Portanto, o romantismo ele foi feito por e para os burgueses e refletiu seus costumes. Porque a Revolução Francesa ela justamente deu destaque ao burguês. Não é mais um nobre que tem destaque, agora é o burguês que tem destaque. O romantismo ele surgiu justamente desse desejo de dar destaque, de mostrar, né, os costumes da burguesia, porque antes o barroco, o classicismo era uma arte muito voltada mais à nobreza, às vezes descrição da nobreza, né? E é claro, descrever alguns costumes específicos da sociedade, mas aqui não, o romantismo ele vai falar da vida burguesa, vai ser o grande destaque dele, não vai mais tratar de rei, de rainha, não vai ser a vida cotidiana, um burguês, só que uma descrição idealizada, né? Nós veremos isso.
Uma das características do contexto histórico também aqui no Brasil que vai influenciar muito é a chegada da família real no Rio de Janeiro, chegada da família real lá de Portugal para o Rio de Janeiro, né, por conta do bloqueio continental, Napoleão Bonaparte. Então, com a chegada da realeza, o Rio de Janeiro ele passa por profundas mudanças, né, por profundas transformações econômicas na sua infraestrutura, inclusive na época uma tipografia foi criada, então os livros e os folhetins eles passaram a ser impressos no Brasil, que contribuiu muito para o aumento do público leitor, justamente para a formação de uma literatura autenticamente nacional. Então, queria dar destaque, né, que eu falei folhetins, eu não sei se vocês já ouviram falar. O folhetim, ele são trechos do livro, são capítulos de um livro, porque aqui agora nós estamos falando já de narrativas em prosa, então são prosas, capítulos das prosas, que são publicados todos os dias no jornal. Então, um dia, por exemplo, é publicado o capítulo 1, no outro dia vai ser publicado o capítulo 2, no outro dia capítulo 3, e assim por diante. É como se fosse a novela de hoje em dia. Então, o folhetim era a novela daquela época. Mas se você juntasse, unisse, né, os folhetins, você formava um livro. E era assim que os escritores românticos eles publicavam nesse período. E quais são as principais características, né, do período, né? E características também do movimento literário, dessa escola literária? Subjetivismo, né? Então, subjetividade, tratar dos temas de forma subjetiva e não objetiva. Fuga da realidade, excesso sentimental. A principal característica do romantismo são essas três que eu coloquei aqui. Excesso sentimental. Então, os sentimentos eles estão acima da razão. Idealização, que também demonstra, né, quando você idealiza uma coisa, quando você cria um cenário perfeito para aquilo, sendo que na realidade não é. E exaltação da nacionalidade, ou seja, exaltação daquilo que é próprio de cada país. A Europa, por exemplo, ela vai também tratar da sua nacionalidade recuperando, por exemplo, a história dos cavaleiros medievais, porque eram atores autenticamente, né, eram pessoas autenticamente europeias que podiam contar a história da Europa. E aqui no Brasil, os autores brasileiros, eles exaltaram a nacionalidade por meio do índio, né, da descrição do índio como um herói da nossa nação. Então, ela é marcada, além da exaltação da nacionalidade, também pelo sentimentalismo exacerbado, ou seja, pelo excesso, né? Idealização da mulher, idealização do amor, expressão do sofrimento amoroso, também alguns valores da fé e valores também burgueses, predominantemente. Valores burgueses, mas na verdade são valores, assim, comuns a todos, né? Que é coragem, amor, fé, também serão bastante retratados no romantismo. E as temáticas principais serão a exaltação da nacionalidade, né? Também uma característica, histórias de amor, histórias de heróis. Aqui no Brasil, o indianismo, descrição da sociedade dos costumes da burguesia, o ultrarromantismo, que vai ser caracterizado pelo mal do século. O ultrarromantismo é aquele momento em que o romantismo ele é uma potencialização do romantismo. Ele fica, os sentimentos eles estão muito acima da razão, né? E o mal do século ele é justamente uma característica do ultrarromantismo, né? O mal do século ele se traduz por uma melancolia profunda dos escritores desse período, inclusive aqui no Brasil, tanto no Brasil quanto na Europa. Uma melancolia, né? Ou seja, uma insatisfação com o tempo presente. A melancolia é isso, né? Uma insatisfação, estar insatisfeito com o tempo presente. Então, eles estavam insatisfeitos com aquele momento, né? Era como se fosse uma grande depressão. E aí surgiu esse termo do ultrarromantismo, né? O sentimentalismo exacerbado. Tanto o sentimento está acima da razão, que esses escritores, eles morreram cedo, porque eles só pensavam, muitas vezes, em beber, em passar a noite né, nos bares, levar uma vida polêmica, que chama. Não cuidavam da própria saúde, muitos morreram de tuberculose aos 20 e poucos anos, como, por exemplo, Álvaro de Azevedo. Também tratava de, por exemplo, defesa da liberdade, está dentro da terceira geração romântica no Brasil, descrições do homem e dos costumes sertanejos também. E
Eu vou falar um pouco da estrutura do romantismo brasileiro, isso não é tão necessário saber, mas é bom ter uma noção. Os poemas, eles são divididos em 3 gerações, que é a primeira, segunda e a terceira geração romântica. A primeira geração, ela é voltada ao indianismo, segunda geração do ultrarromantismo, né, do mal do século, e a última, terceira geração, fala muito da questão da defesa da liberdade, né, da libertação dos escravos. E temos 3 temáticas também dentro dos romances. Eles não são divididos em gerações, porque não tiveram uma ordem cronológica, mas são divididos em temáticas. Então, o romance indianista, né, que falava dos índios, exaltação da nacionalidade, romance urbano, também chamado de romance de costumes, que retrata a sociedade burguesa, e os romances regionalistas, que tratam de temas mais característicos das regiões do Brasil. E os autores das obras de destaque no Brasil, Gonçalves Dias, Canção do Exílio, né, uma obra de destaque dele, está na primeira geração romântica. Álvares de Azevedo, com a Lira dos 20 anos, está na segunda geração romântica, ou seja, no ultrarromantismo. Castro Alves está na terceira geração romântica, com o Navio Negreiro, por exemplo, uma das obras dele. Manuel Antônio de Almeida, com Memória de Sargento de Milícias, nos romances de costumes. Também podemos falar de Senhora, que é um romance também, né, urbano. A Moreninha, do Joaquim Manuel Macedo. Daí no indianismo, já dentro do indianismo, nós temos o José de Alencar, com o Guarani, temos também Iracema, o Birajara, que foi escrito por eles, e Bernardo Guimarães com a Escravizaura, que é bem conhecido, né, dentro do romance regionalista. Eu caracterizei aqui bem rapidamente, eu estou falando apenas para vocês terem uma noção dessas obras, não é necessariamente para decorar, nada disso precisa decorar, no máximo a ordem em que cada movimento aconteceu, no máximo, período, no contexto histórico. Mas é para vocês terem uma noção. Nossa, eu já ouvi falar navio negreiro, o que é? Será que é? Nossa, eu já ouvi falar de Memória de um Sargento de Milícias. É para vocês realmente terem essa noção. E aí, caminhando um pouco, aqui nós vamos falar de 2 movimentos juntos, que é o realismo e o naturalismo. Depois nós temos o simbolismo e o parnasianismo também. E aí nós já finalizamos com a questão. Bom, o realismo e o naturalismo. Qual o período? Período segunda metade do século XIX. Porque a primeira metade nós estávamos no romantismo, embora o romantismo ainda tenha expressão nesse período. Qual a localidade? Nós estamos falando da Europa também, e do Brasil Império e República. Porque aqui já é o momento da transição do Brasil Imperial para o Brasil Republicano. Qual é o contexto histórico desse período? Nós estamos falando já de uma revolução industrial mais avançada na Europa, que também influencia no Brasil, e no Brasil propriamente, o fim do tráfico negreiro e o declínio do ciclo do açúcar. Esse é o contexto histórico desse período. Como um todo, né, no Brasil, na Europa, nós temos um crescimento das cidades, do comércio, um clima propício para as reformas sociais, para o desenvolvimento técnico-científico, né, muitas doutrinas sociais vão surgir nesse período, por exemplo, o marxismo vai surgir nesse período, não, o socialismo. E só que o que aconteceu na realidade, embora as pessoas estivessem otimistas, né, com o avanço da indústria, da industrialização, o que aconteceu foi o crescimento da desigualdade social entre a classe trabalhadora e a classe burguesa. Então, os escritores, eles tentaram representar, eles perderam, né, o desejo de representar de forma idealizada a sociedade. Eles perceberam que eles precisavam tratar de forma objetiva, apresentar os problemas que realmente estavam assolando a sociedade. Então, quais são as características do realismo? Um olhar mais racional, objetivo e crítico dos romances. Aqui, pessoal, eu trouxe intencionalmente escrito romances para a gente compreender que prosa é romance. O romance, ele é uma prosa, ou seja, é uma história dividida em capítulos, é uma narrativa dividida em capítulos, não necessariamente está dentro do romantismo. Geralmente é comum essa confusão. Então, eles tiveram, né, um olhar racional, um objetivo crítico nas histórias que eles escreviam, não mais idealizado, porque não tinha como, a situação era outra, o mundo era outra, a desigualdade estava aumentando, a pobreza estava aumentando. Então, eles também têm uma linguagem mais descritiva, ou seja, uma linguagem mais objetiva, destaque para aspectos negativos da sociedade burguesa também. Então, que tipo de aspectos negativos? Eu estou falando, por exemplo, da corrupção, do adultério que ocorria na sociedade burguesa. Eles vão tratar justamente dessas questões, né?
esses problemas, da realidade da sociedade burguesa. Não fazia mais sentido idealizar nada. Eu tinha que falar como realmente era. E uma outra questão importante, né, são as temáticas que eram tratadas. Então, nós temos um projeto mais crítico, com um olhar mais crítico, uma representação da realidade como forma de denúncia, né? Um olhar racional, os dramas dos indivíduos nos romances, eles foram substituídos pelos dramas da sociedade, nós não estamos mais falando de historinhas de amor, né, de historinhas de heróis, não, não desmerecendo, né, de forma nenhuma. Mas agora o foco não é esse. Então, a análise da nova configuração social que vinha surgindo também era tratado, o retrato do lado medíocre, baixo da burguesia, então, tratando de questões como adultério, corrupção. Os autores e obras de destaque desse período do realismo, nós podemos destacar o Machado de Assis, com Dom Casmurro, Quincas Borba, né, suas obras mais famosas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou seja, Memórias após a morte, isso quer dizer que ele era como ele chama, um defunto autor, que é um autor que já morreu e cansou na verdade, um homem que morreu, se cansou de ficar lá morto na eternidade e voltou para escrever essa história. O Machado de Assis, ele é um grande expoente, né, do realismo. Então, e também com uma linguagem, com uma escrita muito bem elaborada, não necessariamente difícil, mas muito bem elaborada. Então, um pouquinho difícil, né? E essa de Queiroz, com as obras Primo Basílio e os Maias, essa de Queiroz, ele é português, lá de Portugal. E aí nós já estamos entrando falando do naturalismo. O naturalismo, ele também ocorreu no segundo metade do século XIX, ou seja, ele está junto com o realismo, localidade também, Europa, Brasil, Império, República, né? Qual o contexto histórico? Aqui tem um pouquinho de diferença, né? Diferença que nós vamos perceber. Também a Revolução Industrial, e no Brasil também, né? Fim do tráfico negreiro, declínio do ciclo do açúcar. Só que o naturalismo, ele vai surgir justamente da forte influência de novas doutrinas sociais que estavam surgindo. Por exemplo, o determinismo, o positivismo de Augusto Comte, né, que é muito tratado dentro da sociologia, e também de um livro muito famoso, A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Esse livro causou um rebuliço na época, porque é como se o animal fosse equiparado ao ser humano, né? O ser humano não era mais aquele criado por Deus, na verdade ele foi selecionado, né, na seleção natural, então causou um rebuliço na época. E é justamente a partir daí que nasce o naturalismo, né? A literatura, ela é subjugada à ciência, os personagens eles são vistos com um olhar científico, o racionalismo, o objetivismo e preferência por temas patológicos, né, por questão de falar das piores coisas que existem na sociedade, serão retratados aí no naturalismo. E qual que é a grande tônica do naturalismo? É descrever o ser humano de forma animalizada. Então, é a percepção do ser humano como animal, como outro qualquer. É isso que é a grande questão do naturalismo. É diferente do realismo, porque o realismo ele não tem essa visão de ser humano como animal. Ele só quer retratar os comportamentos ruins do ser humano. O naturalismo não, ele trata o ser humano como um animal mesmo. Né? A crença de que a natureza seleciona os mais fortes e exclui os mais fracos, a falta de autonomia humana, condicionada às leis da natureza. Os personagens eles vão agir pelos impulsos sexuais, ou seja, pelos impulsos animais, e não pela razão, pela racionalidade. Nós temos obras de destaque, que é do Aloysio de Azevedo, o Cortiço, que é mais conhecido, e o Mulato também, que é dele. São duas obras do naturalismo bastante conhecidas. E nós temos o simbolismo e o parnasianismo, falando bem rapidamente, porque não são mesmo tão importantes assim. Também estão dentro do realismo, dentro do mesmo período, né? Fim do século XIX, mas elas é um movimento um pouco à parte daquilo tudo que estava acontecendo. Eles surgiram meio assim, à parte do que realmente estava acontecendo. Surgiu na Europa, especificamente na França, e esteve presente no Brasil República. O contexto histórico, né? A publicação dessa revista aqui, é Parnasse Contemporâneo, em 1866, uma revista francesa. E quais são as características? Né? Embora as escolas elas apresentem ideais opostos, elas compartilham da mesma preocupação, que era justamente a formalidade na escrita. Então, nós temos, primeiramente, o simbolismo, em que os escritores eles eram contra o cientificismo, lá do naturalismo,
e o objetivo principal era recuperar características do romantismo, no momento em que o realismo dominava a escrita. No momento em que o realismo dominava a escrita. E quais são as características gerais? A racionalidade, a linguagem mais objetiva, culta, a retomada de alguns elementos da tradição romântica, o gosto pelo mistério e pela morte. E o parnasianismo, ele já tinha como grande princípio a arte pela arte. Ele era um movimento assim que o que importava era escrever bem, não retratar a sociedade. Não precisava retratar a sociedade. O que importava era escrever bem. Ou seja, os poetas parnasianos, eles não desejavam retratar aspectos humanos, sociais. Eles queriam apenas atingir a perfeição dos seus escritos. Eles desejavam, em suma, o retorno ao clássico, aquilo que era belo e a perfeição formal. E as características gerais é um vocabulário culto, preferência por sonetos e descrições, mais objetivos, presentes de aspectos da mitologia greco-latina, e uso de figuras de linguagem, simbologias e recursos sonoros. Eles têm ideologias opostas no seu cerne, mas eles são movimentos muito semelhantes, assim. Eles têm uma preocupação muito grande com a formalidade na escrita. Eles surgem mais como uma reação ao realismo e naturalismo. Não são tão importantes assim, mas eles também têm expressão aqui no Brasil, e também para a gente saber que eles existiram, que eles estiveram presentes como movimentos importantes no contexto mesmo da forma da escrita, né? E aqui eu trouxe uma questão, rapidamente, nós vamos resolver, porque eu já passei, acho que, em uma hora, né? Tenho só uma hora, é muito importante que vocês leiam a fonte. Joaquim Manuel de Macedo, a Moreninha. A Moreninha, eu falei rapidamente dela, mas ela está dentro do romantismo. Se vocês não lembrarem que é do romantismo, não tem problema, mas se vocês... Vai estar escrito aqui, visão romântica, e vocês já vão lembrar do romantismo e vão lembrar de algumas características. Então, o belo espetáculo era ver essa menina delicada, curvada aos pés de uma rude mulher, banhando-os com sossego, mergulhando suas mãos tão finas, tão lindas, nessa mesma água que fizera lançar um grito de dor à escrava, quando aí tocara de leve com as suas tão grosseiras e calejadas. Os últimos vislumbres das impressões desagradáveis que ela causara ao busto de todos se esvaíram. Acabou-se a criança estouvada, ficou em seu lugar o anjo de candura. Mas o sensível estudante viu as mãozinhas tão delicadas da piedosa menina já roxas e adivinhou que ela estava engolindo suas dores para não gemer. Por isso não pôde suster-se e, adiantando-se, disse: Perdoe-me, senhora. Oh, o senhor estava aí e tenho testemunhado tudo. Ao descrever o gesto da personagem banhando os pés de sua antiga ama de leite, o narrador demonstra uma visão romântica manifesta na... Olha que interessante. Ela está lavando os pés, ou seja, aquela menina, né, uma burguesa, uma mulher rica, estava lavando os pés de sua senhora, perdão, de sua ama de leite. Olha que coisa, não é contraditório? Né? Geralmente é o contrário, né? Mas não, ela foi lá, ela se abaixou, ela colocou a mão na água fria e começou a lavar as mãos da ama dela. Então, a gente pode pensar, nossa, mas que mulher mais... uma mulher admirável, né? Porque ela faz isso, ela tem esse gesto, digamos que seja um gesto de humildade, né, da parte dela de fazer isso. E aí, o narrador demonstra uma visão romântica manifesta na... Vamos ver as alternativas, vamos ver o que vai falar. Presença de conflitos entre classes sociais opostas. Não há um conflito, muito pelo contrário, ela está lavando, né, os pés e não está reclamando. Inclusive, fala aqui, né, que ela estava engolindo suas dores para não gemer. Idealização das qualidades morais da mulher burguesa. Vamos pensar nessa alternativa. Percepção do sofrimento como forma de purificação da alma. Não é uma forma de purificação da alma, até porque nós precisamos prestar atenção nisso aqui. O narrador demonstra uma visão romântica. Onde que está a visão romântica dele? Da influência da religião na caracterização dos sentimentos femininos, tem nada a ver, não é nada falar de religião. Então, nós podemos ficar em dúvida entre a B e a C, mas qual que é a principal característica que eu falei? Eu não falei no romantismo que era uma característica o sofrimento ser a purificação da alma. Embora, de certa forma, às vezes isso seja retratado. Mas a principal característica é a idealização das qualidades morais, porque ela está mostrando uma qualidade moral dela ao lavar os pés da ama, embora isso seja idealizado, porque de fato isso não existiria, né? Isso não é, pelo menos não é tão comum. Então a alternativa correta é a letra B.
olha para vocês verem como cai realmente os movimentos literários, né? E aqui nós encerramos essa aula. Eu acho que deu um pouquinho mais de 1 hora. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês deixem nos comentários. E na nossa próxima aula, nós iremos tratar mais à frente das tendências contemporâneas, pré-modernismo e modernismo. Muito obrigada e até a próxima.